Pois pronto. Pode fechar aí. Vamos aí terminar de responder. 5 minutinhos para vocês terminarem, para a gente corrigir. Nossa. Quem já terminou? Eu. Aí tá fácil, gente. Apesar de ser para responder essa primeira página, 213, mas são coisas que estão claras aí no livro. Olha, a primeira questão é o primeiro parágrafo. O que foi o primeiro reinado? O que diz lá na página 208? 208, leiam bem o primeiro parágrafo da página 208. Denominamos... Bora, gente, página 208, primeiro parágrafo. Denominamos de primeiro reinado a fase da história. a fase da história do Brasil, que vai da proclamação da independência no dia 7/9 de 1822 até a abdicação de Dom Pedro I, 7/4 de 1831, pois é a resposta do primeiro. Então aí, o que foi o primeiro reinado? A fase da história, nem precisava eu copiar, porque está clara aí, do Brasil, que vai da proclamação da independência, que aqui é o dia, que foi o dia da independência do Brasil, 7/9 de 1822, até a abdicação de Dom Pedro I, que foi quando? 7 de abril de 1831. Aí está claro no livro. Segundo, o que Dom Pedro fez para afirmar sua autoridade como imperador do Brasil? Lá também está na mesma página, lá no terceiro parágrafo. Para afirmar sua autoridade como imperador de todo o Brasil, Dom Pedro I teve que enviar para as províncias rebeldes forças de terra e mar, que entraram em combate com os revoltosos. Está aí. Então, vocês precisavam ler só. Dom Pedro I teve que enviar para as províncias rebeldes forças de terra e mar,
que entraram em combate com os revoltosos. Em combate com os revoltosos. Olha, gente, vocês têm que, a partir de agora, principalmente, vocês vão ter que ter o hábito de ler os conteúdos de história, principalmente daqui para frente. É nesse estilo, é 3, 4, 5 páginas, para vocês entenderem algumas coisas. Então, não é só ler daqui e ali, não. Você tem que já destacar o principal, para você aprender, para você entender qual é a resposta. Então, para isso, vai ter que ter o hábito de ler. Ou vocês aprendem a gostar de ler, ou vão ter uma certa dificuldade. Quem fez parte da Assembleia Constituinte? Gente, eu não vou copiar isso aí, não. Tá claro bem aí, olha. Página 209. Estavam algumas das mais representativas personalidades da época. Quem eram as pessoas? Eu só quero o nome. Quem fez parte da Assembleia Constituinte? Será eu sou obrigada a botar? Dom Pedro. Gente, não. Página 209, no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, pessoas, personalidades da época. José da Silva Lisboa, quer dizer que não responderam. José da Silva Lisboa. Eu não vou José de poder ter a Rezende manhã Costa toda para Filho. vocês responderem. Irmãos Quem Andrada. mais? José José de Rezende. José Eu José quero de os Rezende nomes Costa só. Filho. José de Rezende Costa Filho. Quem mais? Os irmãos Andrada. E os Sim, mas eu não quero só os irmãos Andrada, não. Eu quero Antônio nomes. Carlos e José Bonifácio. Antônio Carlos E José Bonifácio. e José Bonifácio. Está aí, claro. Qual era o objetivo dessa assembleia? A assembleia tinha que fazer o quê? Elaborar a primeira Constituição no letra Brasil. maiúscula, viu? Constituição do Brasil. Era essa a incumbência, a obrigação, o objetivo, elaborar a primeira Constituição do Brasil. Em 1824, o imperador outorgou a Constituição. O que ela estabeleceu? Aí, gente, vocês vão escolher aí na página 210. Esse quadro da 210 está dizendo que estabelecia essa Constituição, a primeira, de 1824. O voto seria censitário, quer dizer que se exigir uma certa renda pessoal para ser eleitor, ser eleito. Só podiam votar os homens com mais de 25 anos e que fossem livres. A religião oficial do Brasil seria a católica. O voto não seria secreto. Eram excluídos do direito de votar mulheres, pessoas escravizadas, os ex-escravizados e homens pobres. A divisão do Brasil seria em províncias, dirigidas por um presidente escolhido e nomeado pelo imperador, e o governo seria constituído de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Então, vocês vão escolher algumas para botar aí. Como tem 1, 2, 3, 4 linhas, 5, você bota a monarquia constitucional hereditária, a religião oficial seria católica, o voto, né, não seria. Você bote aí, escolha uns e bote,
Não vou copiar, porque são muitos e você é quem vai escolher qual vai colocar aí. Vamos ver aí. Posso apagar esse primeiro? Eita, gente, a participação de vocês, eu sei que é cansativo, mas é necessário. É necessário. Vocês têm que aprender a falar, vocês têm que aprender a falar. A questão 6. Marque com X as afirmativas corretas. Todas as províncias do Brasil aceitaram e apoiaram a independência do Brasil, é verdade? O problema da independência do Brasil não ficou resolvido com a proclamação que ocorreu em 7 de setembro, verdade. Logo que Dom Pedro I foi coroado, foi totalmente aceito por todas as províncias, errado. A pacificação do país aconteceu depois de aproximadamente um ano de luta. Sim. Em 3 de maio de 1823, no Rio de Janeiro, reuniu-se a Assembleia Constituinte. Verdade. A questão 7. Marque com X as afirmativas corretas. As afirmativas corretas. Dom Pedro abdicou do trono brasileiro por causa de sua crescente impopularidade, ou seja, muita gente insatisfeita com o governo dele. Verdade. Dom Pedro abdicou do trono brasileiro por estar cansado de governar. Não, né? Não. Dom Pedro abdicou do trono brasileiro por querer devolver o país a Portugal. Não, no caso aí só é uma correta, não são as, e sim a correta. Quem foi o tutor dos filhos de Dom Pedro I? José Bonifácio, até a maioridade de Pedro II, filho de Dom Pedro I. José Bonifácio, até a morte de Pedro II. José Joaquim da Silva Xavier ou José Silvério? Claro que é o primeiro, José Bonifácio, até a maioridade de Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I. Então, aí está a correção de história. Por favor, vão estudando, aprendam a gostar de ler, porque vai ser necessário, bem necessário. Quem terminar de responder aí, de corrigir, responder não, corrigir, guarda a história e pega o livro de redação, o livro de produção de texto. Eu já tô com o livro. Pois tá, deixa os outros. Tia, sabe o que eu descobri? É que Ah? no Império Brasileiro tinha escravos? Não estou ouvindo. No Império Brasileiro de Dom Pedro I ainda tinha escravos? Samuel, não ouvi. Eu tô com áudio. Sim, você perguntou que o Império de Dom Pedro I... No Império de Dom Pedro I ainda tinha escravos? O som não está saindo aqui. Me deixa eu falar no chat. Pronto, gente, posso apagar essa parte aqui? Pode. Sim. Eita, eu vou já fazer a chamada para saber quem foi que saiu aí. Saiu e não foi pouco, não.
Ana Vitória de Lima. Presente. Ana Vitória Simplício. Presente. Antônio não entrou. Brenda. Brenda até que costuma entrar, mas... Carlos. Carlos, não. Dário. Carlos não tá. Dário tá. Gustavo. Gustavo tá. Presente. José Vitor. Saiu. Maria Laura. Ela tá. Samuel. Presente. Valentina Almeida. É, né? Oi! Eu esqueci de Tem que prestar atenção, né, dona Valentina? Vambora, chama ela que eu tenho que conversar com ela. Gente, eu vou apagar aqui. Chama ela que eu tenho que conversar Pega aí o livro de redação. Nossa Não, porque última aula aqui é não, eu tô lendo, não, redação. Nada. Presta atenção, redação, páginas 52 a 60. Eu vou explicar. Vocês já começaram a ver essa parte. É um tipo de texto. Você vê que tem as histórias em quadrinho, tem a poesia, tem o conto, né? E nós, esse mês, a avaliação valendo nota é um texto de divulgação científica. Vocês já até começaram a ver. Vocês já viram em vídeo a primeira parte. Então, um texto de divulgação científica, ele é um tipo de texto que tem por objetivo abordar e espalhar os conhecimentos acerca de novas pesquisas, teses, obras científicas. Ou seja, um texto de divulgação científica, ele é um texto verídico. Aqui não é piada, aqui não é anedota, aqui não é poesia. É um texto, já diz, científico, os cientistas, os estudiosos, eles vão pesquisar sobre uma determinada coisa e quando eles descobrem, eles divulgam, né? Por exemplo, a vacina agora contra esse vírus está em estudo, muitos cientistas estão estudando para descobrir. Então, é uma coisa pesquisada, é uma coisa que é em tese defendida, é uma coisa que é experimentada. E quando dá certo, ele vai espalhar esses conhecimentos, vai divulgar. É um tipo de texto produzido mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultado de investigações. Um texto de divulgação científica, ele não é divulgado em qualquer lugar, tem que ser nas revistas sérias, revistas, aquela Galileu, aquele Mundo da Ciência, né? Porque Ciência Hoje são revistas que traz esses textos, esse tipo de texto científico, e traz informações claras e objetivas, claro. Um texto de divulgação científica, ele tem que ser claro para as pessoas entenderem. E é geralmente publicado em sites especializados, revistas próprias para esses assuntos, como eu disse, a Galileu, a Ciência Hoje, né? A revista super interessante, elas vêm, tem a parte que traz alguma coisa, como o clone da ovelha Dolly aquele tempo, não sei o quê. Então, aí são pesquisas, são estudos, são experiências feitas, e aí é divulgado quando dá certo. Então, é um texto de
divulgação científica. E nosso trabalho valendo nota, nossa produção de texto desse mês é sobre um texto de divulgação científica. Como vocês já viram, o primeiro texto sobre divulgação científica, né? Página, agora nós vamos ver o segundo, que é a página 52. Vocês viram a amizade douradora, que foi aquela parte do lobo, a diferença do lobo para o cão, para o cachorro. Como eles viram que um era diferente do outro. Esse texto vocês já viram. E agora nós vamos ver a segunda parte, que é outro texto de divulgação científica, página 52, que é o gambá amigo. Gente, quem já ouviu falar em gambá? Gambá, o animal gambá. Eu vi isso. O que é que a gente sabe? A característica principal do gambá é o quê? Peidar. É o cheiro forte. Não é nem Ele é peidar. fedido, ele é muito fedido. Ele é fede muito. fedido, não é que, como você diz, que ele peida, é o cheiro característico dele. É um cheiro forte, bem forte. Então, veja, hoje nós vamos ver um estudo, uma pesquisa que os cientistas fizeram sobre o gambá. Diz assim, gambá amigo, já pensou você criar um gambá, ser um gambá como animal de estimação? Quem vai aguentar só se você não tiver olfato, né? Mas se tiver, não dá para aguentar. Então, é isso que nós vamos ver aí na página 52. Esse pequeno mamífero beneficia fazendas e biodiversidade. Quem diria? Então, os cientistas, em pesquisas, em observação, eles descobriram isso do gambá. Por isso que chamou gambá amigo. Vamos ver por quê. Ao se alimentar de uma praga da soja, praga, gente, vamos supor, em grandes plantações tem as pragas, ou lagarta, ou borboleta, ou vem gafanhoto, ou vem um besouro. Praga é isso, esses insetos que vêm para estragar a plantação. Então, ao se alimentar de uma praga da soja, o pequeno gambá, Cuíca graciosa, preste atenção, o nome dado a ele foi Cuíca graciosa. O nome científico dele, gente, é esse nome esquisito aí, que o nome científico tem, que é entre parênteses, Gracilinanus agilis. Mas aí é o Cuíca graciosa. Mostra como preservar a paisagem do Cerrado brasileiro, beneficiando fazendas e biodiversidade. André Mendonça abre a portinhola com mola de uma armadilha do tamanho de uma caixa de sapatos e espia lá dentro. Veja quem estava lá. 2 olhos negros, esbugalhados e brilhantes, se fixam diretamente nele. Então, quando eles pegam um animal para estudo, eles terminam passando um bocado de sufoco, porque veja só onde ele estava, em uma caixa de sapatos, né? Mendonça tira a armadilha do galho da árvore e joga a criatura atordoada, completamente molhada, em um saco plástico transparente. Mais um, comemora animado. A Cuíca graciosa, também chamada catita ou guaiquica, tem um nariz longo e pontudo, adoráveis orelhas cor-de-rosa e pernas delgadas, desprovidas de pelos. Ó, as características desse gambá aí, ó, que ele disse. Mendonça, um pesquisador de pós-doutorado, Bem fofinho. da Universidade de Brasília, preste atenção, ele é um pesquisador, pesa e mede o animal, fura suas orelhas
e coloca 2 brincos de identificação de metal. Em seguida, solta o gambá e observa como o animal escala uma árvore. Gente, geralmente esses cientistas, esses pesquisadores estudiosos, eles fazem isso. Você vê que na televisão aparece muito. Eles pegam o animal, aí botam um chip, botam um anel, brinco de identificação, qualquer coisa, e solta novamente no seu habitat. E através daquele chip, daquele brinco que ali traz as informações para eles, através dos meios que eles têm para monitorar aquele animal e estudar sobre ele. O palco de todo esse pequeno drama é o Jardim Botânico de Brasília, a poucos quilômetros do centro da capital nacional. O pesquisador salienta que preservar a paisagem do Cerrado brasileiro não é apenas bom para a biodiversidade, mas também para fazendas e fazendeiros vizinhos. Recentemente, cientistas descobriram que essa pequena espécie de gambá gosta... Por favor, não atrapalhe. Além de não estarem lendo, né? Ainda fica atrapalhando. Gosta de se banquetear em uma praga da soja local. Se fazendeiros mantiverem uma área natural, arborizada, perto de suas plantações de soja, onde esses animais possam viver, talvez não tenham de utilizar tantos pesticidas, argumenta Mendonça, que são venenos, né, para matar as pragas. Em 2013, a equipe descobriu que a espécie, um dos menores marsupiais do mundo, com comprimento total entre 20 e 25 centímetros, dos quais mais da metade é representada pela cauda, tem uma predileção especial pelo percevejo marrom da soja. Olha aí, gente, o inseto, o que mata, a praga que acaba com a plantação de soja, que o gambá gosta. Essa praga responde até 30% dos danos a essa cultura na região durante a estação da seca. Os pesquisadores encontraram os resquícios desses insetos em mais de 50% das amostras de fezes de gambás que examinaram de acordo com o estudo que publicaram no periódico científico. Os insetos vêm para o cerradão, que é para a floresta, quando ainda não é época de soja. E é aí que os gambás os consomem, explicou Emerson Vieira, o supervisor de Mendonça. Agora, ele e Mendonça estão planejando estudos mais focados para determinar a eficácia com que os gambás controlam as pragas. Se os resultados continuarem sendo positivos, isso poderia ser mais uma boa razão para fazendeiros, agroeconomistas e outros quererem preservar a espécie e seu habitat no Brasil Central. Então, o que nós descobrimos aí? Os cientistas em estudo descobriram que esse gambá, ele se alimentava dessa praga, que é exatamente a praga que ele mostrou aí, né? Está um percevejo, né, de pele marrom, ele é quem extermina, é quem acaba com 30% mais ou menos da plantação de soja, aí um prejuízo grande. Então, eles descobriram que esse gambá, ele se alimenta desse tipo de praga. E isso era bom, porque ao invés de colocar veneno para matar as pragas, só precisava conservar o habitat do gambá, que ele
dava conta. Você vê aí, mais de 50% de que encontraram resquícios, né, de que ele se alimenta desse tipo de praga. Então, aí é uma descoberta através de estudos, através de observações. Pois agora vocês vão responder a página 55 e 56. Vão ler e interpretar, colocar o que está pedindo aí. No texto, alguns nomes são utilizados para se referir ao gambá. Quais são eles? Então, lá cita os nomes que é chamado gambá. Entre os termos que você listou na atividade anterior, um deles é o nome científico do gambá. Escreva aí qual é. Segundo o texto, quem é André Mendonça? Ele é o quê, gente? É um professor, é um pesquisador, ele é doutorado, ele é mestrado? O que é que ele faz? Aonde na universidade? Porque o autor do texto afirma que o gambá viveu um pequeno drama. Qual foi o drama? Ele estava na caixa de sapato, depois foi colocado no saco plástico, depois foi não sei o quê. Então, aquilo é o drama que ele diz que ele viveu. Quinto, o texto nos apresenta uma descoberta científica sobre essa espécie de gambá. Qual é? Eles descobriram o quê? Que o gambá se alimenta de quê? Segundo os pesquisadores, como esse gambá seria útil às fazendas e aos fazendeiros do Cerrado brasileiro? Então, se ele se alimenta desse inseto, o que é que como ele seria útil? Ele se alimenta do inseto, então os fazendeiros teriam que fazer o quê? Preservar o habitat, né? Como os pesquisadores chegaram à conclusão de que esse gambá tem uma predileção pelo percevejo marrom da soja? Eles examinaram o que do gambá para descobrir isso? Porque o autor deu o título Gambá Amiga ao texto. Aí é onde vocês vão entrar com aquela história que o gambá, né, ele não dava para ser amigo pelo cheiro forte, mas devido ele combater essa praga, aí você vai botar com suas palavras dizendo isso aí de acordo com o texto. Então, responda aí essas duas páginas. Se não der tempo a gente concluir tudo, não tem problema. Vocês vão responder as demais páginas e a gente corrige depois. Ainda vai ter essa página 57, que é uma pesquisa. Vocês vão pesquisar qual é o nome, tá bem aí? Vocês vão pesquisar qual é o nome científico. Esse nome científico é nome de qual animal? O nome popular está aí. Você não está aí, você vai dizer, aí é o nome científico. O nome científico de quais animais você vai pesquisar. E nas páginas 58 a 60 é um texto de divulgação científica. Você vai seguir esse roteiro para escrever um texto de divulgação científica. Isso aí já é certeza que vocês irão fazer em casa, na primeira oportunidade que tiverem, que qualquer hora eu posso pedir para corrigir. E hoje nós iremos corrigir a 55 e 56. Por isso, vão respondendo aí. Daqui a 4 minutos... Gente, 4 minutos. 4, 5... 4 minutos eu tenho que ler. 10 minutos. Contanto que leiam e respondam. Aqui é a nossa última aula. Quando a gente terminar de responder, corrigir e encerra a aula. O texto aí. Gente, para entender tem que ler. Aí está claro. Se você ler, dá para responder tranquilo isso aí. Agora, disse e repito, vocês têm que ter o hábito de ler. Sem leitura, não vão conseguir muita coisa, não.
Eita, que esse fio desse coisa é super pequeno. O que é cuíca? Sim, meu amor, é um nome que deu a ele, um nome. Brasília. Cuíca aí, no caso, é um nome dele. Sim, não é para copiar aqui, não. É para vocês irem responder bem e ler. Procurar para ler e responder. Eu estava adiantando aqui, mas eu não vou nem botar, porque aí vão deixar de ler para responder. Cinco minutos. Eu vou sentar aqui 5 minutos e esperar, olhando para cá. 5h30, ou 11h35, são 11h30. Daqui a 5 minutos, eu vou esperar. Corrija. Vai já. Um minuto se passou. Gente, o nome científico do animal. O nome científico está aqui, ó. Aqui é a segunda questão. O nome científico dele é esse. Gracilinanus agilis. Aí o terceiro pergunta. Segundo o texto, quem é André Mendonça? Ele é o quê? Um pesquisador. Ei, minha gente, vocês eu vou dizer. Um pesquisador. Eu acabei de começar a responder. Ah, mas Já não acabou era a para resposta. ter começado agora, não, porque a tia já mandou. A senhora acabou de mandar. Você falou 5 minutos, corrigimos. Nem passou 4. Verdade, eu tô fazendo agora. Ok, eu vou esperar. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos corrigir juntos, aí a gente vai passar lá para outra página, que é onde vocês podem ficar já respondendo. Esse aqui, como tem que corrigir, então vamos corrigir juntos. Porque o autor do texto afirma que o gambá viveu um pequeno drama. Aí vamos botar assim, porque ele conta, vou resumir bem aqui, que o animal foi Era caçado capturado por... em uma armadilha. Aí já é um drama. Só em aparecer a armadilha pequena,
e sufocante, quer dizer, porque uma caixa de sapato, né? Aí, o animal ficou estressado atordoado, não diz que ele ficou atordoado e todo molhado, todo molhado. Aí ele foi jogado aonde? Foi jogado em um saco plástico transparente. Aí, por fim, pesado, medido. Então, gente, tudo isso é sufoco. Foi numa armadilha, numa caixa pequena, sufocante. O animal se estressou, saiu atordoado, todo molhado. Foi jogado em um saco plástico transparente, foi medido, pesado e teve as orelhas furadas, né? Para ser colocado o quê? Para que brincos metálicos de identificação fossem colocados. Para serem colocados brincos de identificação. Então, isso era para vocês terem entendido em ler o texto. O sufoco que ele passou. O animal foi capturado em uma armadilha pequena, né? Que era do tamanho de uma caixa de sapato. Sufocante, claro. O animal ficou estressado, atordoado, todo molhado. Foi jogado em um saco plástico transparente. Por fim, foi pesado, medido e teve as orelhas furadas para serem colocados brincos de identificação. Como eu já sei que responder essa primeira e a segunda, eu vou apagar aqui. E sair do meio, né? Para não atrapalhar aí. Diz assim, o texto nos apresenta uma descoberta científica sobre essa espécie de gambá. Qual é? O que foi que eles descobriram? Bom, ainda estou terminando. Que essa pequena espécie de gambá se alimenta de uma praga da soja local. Então, foi isso que eles descobriram, que uma pequena espécie de gambá se alimenta de uma praga de soja local. Segundo os pesquisadores, como esse gambá seria útil às fazendas e aos fazendeiros do Cerrado brasileiro? Como
a espécie de gambá se alimenta da praga. Então, preste atenção. Perguntou como esse gambá seria útil. Os fazendeiros poderiam diminuir o uso dos pesticidas, que são os venenos, em suas plantações. Então, seria útil por isso, em suas plantações. Olha só, perguntou como esse gambá seria útil às fazendas e aos fazendeiros. Como essa espécie de gambá se alimenta das pragas, né, das plantas, das sojas, os fazendeiros poderiam diminuir o uso dos pesticidas em suas plantações. De uma praga. Gente, o quarto, eu posso apagar a quarta questão? Pode. Grande, né? Mas é assim mesmo. Diz assim, como os pesquisadores chegaram à conclusão de que esse gambá tem uma predileção pelo percevejo marrom da soja, eles fizeram o quê? Chegaram a essa conclusão após encontrarem resquícios, que é resquícios desses insetos, né, do percevejo, em mais de 50% das amostras de fezes de gambás examinados. Então, presta atenção. Eles examinaram as fezes de gambás e chegaram a essa conclusão, porque mais de 50% das amostras tinha resquício desses percevejos. Palácio de Inverno, eles são de São Petersburgo, capital da Rússia, o Império. Gente, então essa oitava questão pode ser até com as palavras de vocês. Diz assim, por que o autor deu o título de gambá amigo? Porque o gambá acaba com a praga da soja. Vamos botar assim menor, então, mais resumindo. É isso que acontece. Diz assim, ó, porque esse gambá se alimenta de uma praga da soja. E se os fazendeiros mantiveram uma área natural arborizada perto de suas plantações de soja, para esses animais viverem, o uso de pesticida poderá ser diminuído, beneficiando os fazendeiros, consumidores de soja e os próprios animais, que terão seu habitat preservado. Então, porque o gambá acaba com a praga da soja? Aí vamos só botar com seu habitat preservado, ele beneficiará os produtores.
Aí é claro. O que é o habitat, né? São essa área aí. Então, se essa área vai ser preservada, né? Seu habitat natural. Se essa área é arborizada, então é lógico que ele vai morar perto, vai ser amigo. Ele vai ser amigo por estar morando ali e por ainda fazer o benefício de acabar com as pragas. Por isso, gambá amigo. Como só faltam 5 minutos para encerrar, essa parte da página 57 diz assim, nesta atividade... Oi. Ali tá na sexta em diminuir o quê? O uso dos pesticidas em suas plantações. O uso dos pesticidas. Nesta atividade, você deverá investigar, com base no nome científico dados a seguir, o nome popular de cada animal. Depois que tal ilustrar essa atividade em desenhos ou fotos dos animais, gente, vocês vão pesquisar na internet, vocês vão botar esse nome científico. Quando vocês botarem esse nome, vai aparecer quem é o nome popular. E depois vocês vão desenhar ou colar gravura referente a esse animal. Lá na página 58 é a hora de produzir um texto. Vocês vão ler para responder essa parte também. Aí está o nome científico e o nome popular. Vocês irão escolher um. Já tem alguém na página 58? Eu ainda não. Pois termine aí, que aí eu vou explicar a página 58. Então, lembrar que vão responder até a página 60. Vocês vão ler a página 58, 59 para responder a 60. Terminar aqui. Calma aí, tá pelo carregador. Quem terminou, pronto, por hoje é só. Quem já terminou, lembrando que vai fazer até a página 60. Qualquer tempinho que a gente tiver, eu vou corrigir essas outras páginas. Mas quem já corrigiu até aqui, tchau. Vão descansar, tomar banho para almoçar e vão descansar para depois fazer o dever de casa, quem tem a folha do dever. Quem já terminou pode sair. Bye, bye, tchau. Quando eu puder apagar, me diga. Pode apagar, tia. Tchau, Dário. Até o sexto eu posso apagar? Tá? Pode, tô na Tá, Dário? Tá? Uhum. Espera o quê? Ei, Dário, bora que não tem mais tempo não, cuida. Primeiro vai responder, depois vai conversar. Tá, Dário? Tá. Pronto, posso apagar? Tu quer ali depois de insetos na 7? É inseto. Ainda, Dário.
Ainda. Insetos em mais de 50% das amostras de fezes e gambás examinados. Em mais 50% das amostras de fezes de gambás examinados. Pronto? Agora vai para a 8ª. Por que o gambá acaba com a praga da soja? Porque o gambá acaba com a praga da soja. Com seu habitat preservado, ele beneficiará os produtores. Encerrou? Terminaram? Pronto? Também estou em praga. Acabou? Terminante com soja. Pois termine aí que eu vou chamar o rapaz para vir desligar. O seu habitat.